Então, eu só quero compartilhar um pouco mais antes de começarmos hoje. Mas o tema desta manhã é como os demônios nos atacam. E eu vou compartilhar um pouco do meu testemunho e de como eu realmente me envolvi nessa área de trabalho relacionada à guerra espiritual. Mas antes de fazer isso, só um pouco sobre o ministério do qual faço parte. Chama-se Missões Saveu. A palavra taleio vem, na verdade, de João 19, versículo 30, onde Jesus disse na cruz: Está consumado. E assim, queremos nos lembrar de que, sabe, a razão pela qual estamos fazendo isso e envolvidos neste trabalho é para terminar o trabalho. Amém? Então você encontrará nosso site telemissions.org. Sim, eu tenho. E desculpe, esse é o site telemissions.org. E temos dirigido a escola há cerca de 11 anos, mas recentemente, no último ano mais ou menos, o Senhor colocou em nossos corações a necessidade de replicar a escola. E eu vou contar para vocês, nas próximas sessões, um pouco mais sobre a escola e o trabalho em que estamos envolvidos. Mas, basicamente, o que fazemos é treinar obreiros bíblicos para a linha de frente. E eles passam por um curso de 5 meses. Então, na Malásia, somos chamados de Sea Salt, mas rebatizamos e agora nos chamamos Taylor Mission. Então, é meio que um nome novo para nós em nosso ministério. Nos últimos 11 anos, treinamos cerca de 260 alunos. Cerca de 70 deles se tornaram obreiros bíblicos, e atualmente, cerca de 25 ainda estão conosco. Alguns seguiram outros caminhos, mas temos cerca de 25 obreiros bíblicos espalhados por 4 igrejas, e vou contar mais sobre o trabalho que estamos fazendo por lá. Essas são as aulas que oferecemos. Realizamos as aulas no auditório de uma das nossas igrejas lá, e esta foi a nossa turma de formandos da Malásia deste ano. Começamos a receber pessoas de todo o mundo, porque perceberam que provavelmente somos a escola bíblica mais barata, uma das mais baratas do mundo. Então, por cerca de $1.500, você pode ficar 5 meses, e isso inclui hospedagem, alimentação e o próprio programa. Tentamos operar da forma mais enxuta possível. Nenhum dos professores recebe salário. Então, na verdade, você está pagando apenas pela acomodação e pela alimentação. Essa é a nossa turma mais recente no Colorado, então começamos no dia 14 de setembro. E este é o nosso Estados Unidos, aula. Atualmente, temos cerca de 8 alunos em tempo integral. Algumas pessoas vêm para ficar 2 semanas, então todas as nossas aulas são divididas em blocos de 2 semanas. Assim, você pode vir e estudar uma aula durante 2 semanas, e é isso que queremos tornar possível também. Disponível também para leigos. Se eles quiserem tirar 2 semanas para vir e aprender como estudar a Bíblia, poderão vir e se juntar a nós para isso. Então, essa é uma breve introdução da escola. Vou contar um pouco mais sobre a escola à tarde e também sobre os centros de influência e o plantio de igrejas que fazemos lá. Até agora, já plantamos 2 igrejas, 3 igrejas, e no ano que vem esperamos começar a nossa quarta plantação de igreja. Sim, então este é um livro que escrevi sobre o material que compartilharei esta manhã e também esta tarde. Se quiserem mais informações, eu tenho os livros aqui comigo e vou entregá-los ao pastor Loma Kang. Depois veremos quem quer um exemplar. Você poderá me ver no final do dia. Ou o pastor Loma Trey. Portanto, o nome do livro é A Vitória Dele é Nossa. Esse é meu e-mail, david@teleomations.org. Se houver alguma pergunta pessoal ou privada que você queira me fazer, fique à vontade para me enviar um e-mail. Terei prazer em responder para você. Certo. Então, o que vamos ver hoje? Nesta manhã, quero abordar o tema Como os demônios nos atacam. E vou compartilhar um pouco do testemunho da minha esposa. Nós lidamos com isso em 2019. E então, à tarde, vamos analisar por que os demônios podem nos atacar. E também, quais são as armas de guerra que Deus nos deu para nossa proteção e também para o nosso ataque. Então, esta é uma foto da minha família. Esta é a foto do lado esquerdo, ou aquela em que meu filho parece mais novo. Essa foi em 2019, no começo de 2019. Do lado direito, ou do outro lado, essa é uma foto recente minha, e estávamos comemorando o aniversário da minha filha. 14 anos de idade. Então, isso é 6 anos depois do que aconteceu em 2019. Então, quero contar um pouco da minha história para vocês. Minha esposa é maoria. Ela é metade chinesa e também é metade carajá.
Karajan é uma tribo caçadora de cabeças na Malásia. Então, antigamente, se houvesse uma guerra entre as tribos e uma delas vencesse, o lado vencedor cortava as cabeças do lado perdedor. Depois levavam de volta para casa e penduravam ao redor da casa. Eles não fazem mais isso, é claro, hoje em dia. Mas algo interessante sobre a minha esposa é a avó dela. Isso é muito comum nas tribos Carajá. A avó dela era uma curandeira. E assim ela cresceu, sendo cuidada por sua avó. E a mãe da minha esposa estava trabalhando. Ambos os pais trabalhavam na maior parte do tempo. E assim ela cresceu, sendo cuidada pela avó e pelos outros primos. Assim, as primeiras lembranças que ela tem de sua avó são de quando ela reunia outras bruxas e curandeiras para criar amuletos, bênçãos, pulseiras, maldições e coisas do gênero. E isso era muito comum para ela. E ela costumava brincar, dizendo que às vezes via a avó em cima da mesa segurando um bastão para afastar os demônios, talvez. E isso era algo bastante comum para ela. Então ela cresceu. E como a avó era curandeira, agora, quando conheci minha esposa, a avó dela já tinha se convertido ao catolicismo. A família toda tinha se convertido ao catolicismo. E ela não era mais curandeira, mas todas as primas da família, as primas mulheres, conseguiam ver o que elas chamavam de fantasmas. Nós sabemos que são demônios. Então, crescendo, todas as primas conseguiam ver, e isso era muito comum. Não era algo que as assustava. Era só que elas conseguiam ver à distância, ou às vezes acordavam no meio da noite e conseguiam ver em algum lugar do quarto. E isso era meio comum para elas. Não era algo que as assustava. Quando conheci minha esposa, nós nos casamos em 2005. E um ano depois, nós dois decidimos que eu deixaria meu negócio na época. Eu era um empreendedor, era a minha primeira startup. E Deus tocou meu coração para realmente dar uma pausa e buscar o Senhor. E decidimos, no final de 2006, que iríamos para os Estados Unidos. E fomos estudar no Heartland College, na Virgínia. E eu passei um ano lá. Quando chegamos lá, estávamos saindo da vida na cidade para a vida no campo. Foi um pouco de adaptação. Mas muitas vezes, enquanto estávamos dirigindo pela estrada, ela pegava a minha mão e dizia: David, estou vendo algo parado à beira da estrada. E ela me descrevia o que vira. Era uma pessoa alta, com vestes escuras e um capuz cobrindo a cabeça. E ela não conseguia ver o rosto deles, e eles seguravam algo como um cajado ou uma foice. E sabe, no primeiro mês ou dois que estávamos lá, isso acontecia muito. E quando chegávamos em casa, orávamos e pedíamos ao Senhor que nos protegesse, que afastasse aquelas coisas que ela estava vendo. E depois de alguns meses, elas pararam de aparecer. Avançando agora para 2017. Minha filha nasceu em 2011. Meu filho nasceu em 2017. Logo depois que meu filho nasceu, e isso foi um milagre, eles têm 6 anos de diferença. Foi um milagre para nós recebermos nosso filho, porque tivemos nossa filha por fertilização in vitro. E então, depois da fertilização in vitro, sabe, tentamos mais algumas vezes e não conseguimos engravidar de novo. E meio que tínhamos desistido. Mas em 2018, minha filha estava orando muito para ganhar um irmãozinho. E ela orou o ano inteiro, e então o Senhor atendeu a oração dela. Então, em 2017, ela começou a orar. Em 2017, meu filho nasceu. Logo depois que meu filho nasceu, de 2017 a 2019, minha esposa começou a piorar. Agora, minha esposa tem uma personalidade super animada. Ela é mais extrovertida. Eu sou o chefe. Ela é animada. É ela quem traz vida para nossa família. E ela adora sair. Ela é uma pessoa muito sociável e ela adora sair, sabe, encontrar os amigos, conhecer gente. Mas de 2017 a 2019, ela só ficava em casa o tempo todo. E ela gostava de ficar só no quarto, às vezes até com as cortinas fechadas. Sabe, ela estava simplesmente se deteriorando aos poucos. E isso era uma frustração para mim, porque, sabe, eu queria. Sabe, a gente era muito ativo na igreja e adorávamos ir juntos, como família, participar das atividades da igreja. Mas ela estava se afastando disso e só ficava me dizendo: estou cansada, preciso cuidar do nosso filho. Então, muitas vezes, acabava indo só eu e minha filha para os eventos da igreja. Então, isso
Começou a ficar bem frustrante. Sabe, no primeiro ano foi tranquilo, mas entrando no segundo ano, isso começou a ser, sabe, uma fonte de frustração para mim. E um pouco de tensão em casa. Mas avançando para 2019 agora. No começo de 2019, voltamos para visitar os pais dela em Sabah. Sabah fica meio que é separado da península principal da Malásia. É ligado à ilha de Bornéu, onde fica a Indonésia. Então, a maior parte da ilha pertence à Indonésia, mas uma parte dela pertence à Malásia. Então, nós voamos de volta para visitar os pais dela durante o Ano Novo Chinês, e o que começou a acontecer foi que ela começou a ouvir vozes. De repente, enquanto ela estava arrumando as coisas no quarto ou andando pela casa, ela simplesmente ouviu uma voz chamando: Beverly, Beverly. E ela se virou e não encontrou a nem. E sabe, ela simplesmente ignorou. Mas depois aconteceu de novo. Depois que voltamos de Saba, um dia ela estava subindo no elevador. E enquanto subia, ela estava conversando com alguém dentro do elevador. A gente mora no 17º andar de um condomínio. E então ela estava conversando com alguém no elevador. Depois que ela saiu do elevador, entrando em casa, minha filha virou para minha esposa e perguntou: Mamãe, com quem você estava falando? Não tinha ninguém lá. E ela começou a perceber que não só estava ouvindo vozes agora, mas também começava a falar com elas. Elas estavam começando a se comunicar com ela. Ela guardou tudo isso para si até junho. Então, de mais ou menos março até junho, ela começou a perceber isso. Estou começando a ver coisas, estou começando a ouvir coisas, e elas estão começando a se comunicar comigo. No meio do ano, ela se abriu e me contou que sentia que estava com depressão, e me contou o que estava acontecendo. E foi a primeira vez que eu soube disso. Quando voltamos das nossas férias em família, ela foi ver um psiquiatra, e o psiquiatra diagnosticou ela com depressão psicótica severa. E, imediatamente, o psiquiatra receitou Xanax, remédios para dormir e antidepressivos para ela. E, de um dia para o outro, ela ficou como um zumbi, porque é isso que essa medicação faz com a gente. Sabe, ela dessensibiliza a gente para as coisas que estão acontecendo com a gente, não cura a gente de forma alguma. Então, chegando em agosto agora, ela já estava tomando a medicação há pouco mais de um mês. Estamos organizando uma conferência de jovens, parecida com a de YC, e eu faço parte do comitê organizador, ou, sabe, do conselho. Então, estamos na conferência. Meus pais vieram de avião, e minha irmã e a família dela vieram da Austrália, para participar da conferência junto com a gente. E estamos na conferência. Reservamos alguns quartos na cidade, em Kuala Lumpur, onde estava acontecendo a conferência. E todos nós estávamos hospedados no hotel. Minha esposa não quis participar de nenhuma das reuniões. Então, ela ficou no quarto com meu filho o tempo todo, com as cortinas fechadas. Eu consegui convencê-la uma vez a ir à reunião, mas ela ficou lá por pouco tempo. Assim que todo mundo se levantou para começar a cantar, no momento do louvor, ela começou a ouvir um chiado nos ouvidos, muito alto, um chiado forte nos ouvidos. Era doloroso demais. Então, ela se levantou, correu de volta para o quarto e ficou lá pelo resto da conferência. Depois da conferência, voltamos para casa. Minha família tinha planejado umas férias em família, então a gente ia viajar para outra parte da Malásia e passar alguns dias lá. Minha esposa veio até mim e disse: David, estou sentindo muita ansiedade. Eu não quero ir. Então eu fiquei em um dilema, porque eu realmente queria ir, mas não podia deixar minha esposa em casa sabendo o que ela estava passando. Só que a gente tinha planejado isso há meses com a minha família. Então eu continuei tentando convencer ela, insistindo, pedindo para ela, por favor, ir com a gente. E isso acabou virando uma discussão. Ela correu para o quarto e eu fui atrás dela. Assim que entrei no quarto, no nosso quarto, ela estava olhando para o teto e dizendo: David, eles estão vindo me buscar, eles estão vindo me buscar. E ela começou a morder o próprio antebraço com muita força. Eu puxei o antebraço dela para longe e ela me empurrou, e então correu em direção à janela. No nosso quarto, as janelas vão do chão até o teto. E então ela saiu pela janela. Ela bateu na janela e ricocheteou. Eu corri até ela. Eu a segurei e a puxei de volta para a cama. E eu chamei minha filha. Por favor, vá buscar a vovó, minha mãe, que estava hospedada com a gente. Então ela entrou no quarto. Tanto minha mãe quanto eu começamos a orar pela Beverly. E nós oramos, oramos e oramos. E enquanto orávamos, ela ria, com um tipo de riso nada natural. Mas continuamos orando.
E assim que, sabe, depois de um tempo orando, ela se acalmou. Minha mãe voltou para o quarto dela e eu coloquei as crianças na cama. Eu volto para o quarto e agora estamos sentados no escuro do quarto. E minha esposa me diz: David, vai fechar a janela. E eu disse para ela: amor, a janela não está aberta. A gente nunca abre a janela, você sabe disso. E ela me disse: eles me disseram que a janela está aberta, então por favor vai lá e fecha a janela. Então eu fui até a janela, afastei as cortinas. E a janela estava escancarada. Tive que esticar o braço todo para alcançá-la e fechar de volta. E eu acredito, ao refletir sobre isso hoje, que o anjo do Senhor ficou na janela enquanto minha esposa, enquanto os demônios tomavam conta dela e a faziam correr em direção à janela. E eu sei que, sabe, o anjo do Senhor a protegeu. Mas essa foi a primeira vez que comecei a pensar que talvez tivesse algo mais envolvido nisso. Isso não. Isso parece um pouco estranho. Agora, eu nunca tinha lidado com demônios na minha vida antes. Eu nunca lidei com guerra espiritual de forma alguma. Eu evitava isso. Teve vezes em que os pastores, ou sabe, alguns dos nossos obreiros bíblicos até mandaram mensagem dizendo: Ei, estamos lidando com possessão demoníaca. Alguém pode ajudar? Não? Eu sempre fiquei longe disso tudo e nunca foi meu desejo me envolver com isso de jeito nenhum. Mas ali em 2019, no meio do ano, sabe, comecei a pensar que isso era estranho. Isso não parece só um problema médico. Agora, continuando, no dia seguinte, minha esposa decide, sabe, que vai nos acompanhar, felizmente. Então, todos nós fomos para as férias em família, mas ela ficou no quarto o tempo todo. E depois das férias em família, voltamos para casa. E um dia, uma semana depois, estou voltando do trabalho de carro. Recebo uma ligação e é minha irmã. Minha família também tinha voltado para a Austrália de avião. Então, minha irmã estava no telefone comigo e disse: David, você pode falar? Eu disse que sim. Ela perguntou: a Beverly está com você? Eu disse que não. Estou a caminho de casa, voltando do trabalho. E então ela diz: talvez seja melhor você encostar o carro no acostamento. Eu tenho algo para te contar. Então eu encostei o carro no acostamento. Ela me disse: sabe, no fim de semana eu estava conversando com uma pessoa do conselho da minha igreja. Eu estava contando para ela sobre o que a Beverly estava passando e algumas das coisas que tinham acontecido. E ela me disse que parece um pouco que há uma possibilidade de assédio demoníaco ou possessão envolvida. E eu perguntei, tá, como é que a pessoa do conselho da sua igreja sabe de tudo isso? E ela disse, bom, sabe, quando ela era mais jovem, aconteceu algo parecido com ela. O pai dela tinha falecido de repente. Na época, ela era capolita. Ela estava de luto. E ela queria muito ver o pai dela ainda, e estava orando a Deus. E então, uma noite, ela acordou, ouviu a voz do pai dela gritando, correu para o quarto dele e encontrou os demônios junto com o pai. E os demônios perguntaram para ela: você gostaria de falar com seu pai? Ela disse que sim, e isso deu início a uma jornada em que, por muitas noites, os demônios traziam o pai dela para vê-la todas as noites. E então, eventualmente, os demônios disseram para ela: se você quiser continuar vendo seu pai, você tem que entrar para adivinhação. Astrologia, tarô e tudo isso. Então ela se envolveu com isso. E, eventualmente, para resumir a história, os demônios disseram para ela: se você quiser continuar vendo seu pai, se quiser continuar tendo nossa ajuda, então você vai ter que matar a sua família, sacrificar a sua família. Então, nesse momento, ela fugiu deles. Ela decidiu que não teria mais nada a ver com isso. E ela simplesmente os ignorou pelo resto da vida, até esse ponto. Então, ela se oferece para ajudar, para aconselhar minha esposa. E eu digo, ótimo, eu vou para casa. Pergunto para minha esposa se ela gostaria de conversar com essa senhora. Ela concorda. E elas começam o aconselhamento. Isso dura cerca de uma semana. Porque, sabe, assim que elas começaram a conversar, os demônios começaram a convencer minha esposa de que essa senhora estava espalhando boatos para toda a igreja, contando a história para todo mundo e para minha família. Então, depois de mais ou menos uma semana, minha esposa começou a ignorar as ligações dela. E nessa época eu estava desesperado de novo. Então, comecei a orar novamente para que Deus trouxesse outra pessoa para ajudar minha esposa. Então, a primeira pessoa que Deus havia trazido, o diabo, os demônios agora colocaram um obstáculo no caminho dela. Então, continuamos orando, e já estávamos chegando no meio de setembro, e íamos ter um acampamento da igreja.
E normalmente, no nosso acampamento da igreja, a gente pede para os obreiros bíblicos falarem, ou chamamos alguém da região para pregar. Mas esse ano, um dos nossos jovens veio e ele é médico. Ele trabalhava com medicina do estilo de vida. E ele disse: Sabe, eu gostaria de convidar esse cara. Ele está dando aulas na Coreia, na Universidade Adventista de lá. Será que podemos trazê-lo para falar para a gente? No nosso acampamento da igreja. Então, todos os membros da diretoria da igreja, inclusive eu, perguntaram sobre o que ele vai falar. E ele respondeu: depressão. E aí, sabe, eu fiquei atento porque era exatamente isso que estávamos enfrentando. E era algo sobre o qual eu estava buscando respostas. Mas o restante da diretoria da igreja disse: depressão, sabe? Isso é um acampamento da igreja. Você não fala sobre depressão em um acampamento da igreja. E então eles rejeitaram a ideia. Depois da reunião, conversei com meu irmão, que sabia o que estava acontecendo com minha esposa. Ele era o único na igreja que estava ciente do que estava acontecendo. E eu disse: Bem, por favor, você pode tentar conversar com o restante da diretoria da igreja e ver se conseguimos trazer esse cara? Então ele conversou com todo mundo e eles concordaram e nós o convidamos para vir da Coreia. Claro, ele é dos Estados Unidos. E sabe, ele trabalha com questões de depressão e recuperação. Então ele chegou alguns dias antes. E ele ficou hospedado na nossa casa e foi fundamental no aconselhamento com a minha esposa, para que ela parasse de tomar aqueles remédios terríveis e passasse a buscar alguns tratamentos naturais que pudessem ajudá-la. E minha esposa ficou muito satisfeita com o aconselhamento. Ele também aconselhou ela a, sabe, ler a Bíblia e colocar pensamentos positivos na mente. E então ela se sentiu inspirada. Ela sentiu que havia uma solução. Então nós fomos para o acampamento da igreja. E ela decide antes do acampamento que vai parar de tomar todos os remédios, o que geralmente não é uma boa ideia, mas ela só estava tomando alguns meses, então não era algo tão grave. Mas no acampamento ela parou de uma vez só. Ela estava muito feliz. Ela estava se divertindo. Então, na última noite, enquanto estávamos encerrando o acampamento, na última mensagem do palestrante, ela estava sentada na última fileira comigo, e eu estava ao lado dela, e ela começou a desenhar figuras bem sombrias. E eu perguntei para ela: O que você está desenhando? E ela me disse: Estou desenhando todos os demônios que estão entrando na sala, cercando e enchendo este lugar. Depois de um tempo, ela começou a entrar em pânico, porque cada vez mais demônios estavam entrando na sala. E ela me disse: Davi, vai buscar o remédio. Eu preciso tomar o remédio de novo. Então eu saí correndo, peguei o remédio. Enquanto eu pegava o remédio, meu irmão e minha cunhada estavam orando com a minha esposa. E eu voltei para dentro. Ela tomou o remédio. Continuamos orando por ela. Depois de mais ou menos meia hora, os demônios recuaram e foram embora. Mas o que ficou gravado na mente dela, pelos demônios, foi que ela precisava tomar esses remédios para se livrar deles. Então, eles tinham um interesse próprio em garantir que minha esposa continuasse tomando esses remédios. Demorou mais ou menos um mês até que ela estivesse disposta a parar de tomar os remédios de novo, porque ela estava esperando eu conseguir os remédios naturais que o médico tinha recomendado para nós. Chamava-se Lavela, cápsulas de óleo de lavanda, e só conseguimos encontrar na Amazon dos Estados Unidos. Não conseguimos encontrar isso na Malásia. Então eu pedi isso. Isso chegou um mês depois. Enquanto isso, esse médico recomendou: sabe de uma coisa? Você deveria trazer sua esposa para os Estados Unidos, onde temos um centro de recuperação para depressão e poderemos ajudá-la. Então eu entrei em contato e organizo uma entrevista antes de aceitarem você. Você vai ter que fazer uma entrevista e então na semana seguinte e no meio da semana. Eu me lembro que acordamos cedo em uma manhã para podermos nos comunicar no horário certo com os Estados Unidos. E fizemos uma ligação. E na ligação havia uma lista, um questionário com perguntas. Eram cerca de 8 perguntas. E uma dessas perguntas era: Você ouve coisas? Você vê coisas? E claro, minha esposa respondeu: Sim, eu ouço coisas e vejo coisas. No final da entrevista, eles nos disseram: Sinto muito, nosso centro de recuperação da depressão só ajuda pessoas com depressão simples e não podemos ajudar você. E sentimos muito por isso. Assim que desligamos, lembro que minha esposa caiu no choro e disse: Ninguém vai conseguir me ajudar. Ninguém vai conseguir me ajudar. E naquele momento, eu fiz um compromisso com o Senhor de que se Ele conseguisse libertar e curar minha esposa, eu dedicaria a minha vida a ajudar qualquer pessoa que viesse até mim com qualquer uma dessas condições. Eu não conseguia imaginar que Jesus rejeitaria alguém.
E por isso, isso se tornou parte da minha missão e compromisso com o Senhor. Que assim como ele libertou minha esposa, sabe, nós vamos tentar ajudar todos que vierem até nós. Não é algo que eu procuro, mas desde que isso aconteceu e minha esposa foi liberta, o Senhor todo ano tem trazido estudantes para a nossa escola bíblica que estão lidando com batalha espiritual. E, mais recentemente, sabe, nos Estados Unidos ou na escola do Colorado, cerca de 4 pessoas também estão lidando com possessão. Então, avançando um pouco, ela foi rejeitada pelo Centro de Recuperação da Depressão. Aí eu liguei para o médico e falei: olha, eles nos rejeitaram, o que eu posso fazer? E ele disse: bom, tem um outro cara que faz aconselhamento, e quando achamos que é uma questão espiritual, encaminhamos para ele. Então eu disse: ótimo, beleza, me passa o contato dele. Peguei o contato dele, entrei em contato e ele concordou em começar o aconselhamento com a minha esposa. Então, nas semanas seguintes, organizamos um horário que fosse adequado entre os Estados Unidos, fuso horário do ZIA, e a Malásia, e eles começaram a fazer o aconselhamento. Lembro que na primeira vez que começaram o aconselhamento, minha esposa me disse: eu levei as crianças para fora para que ela pudesse ter privacidade em casa. Mas assim que começaram o aconselhamento, os demônios começaram a abrir e fechar portas, mover móveis pela casa e simplesmente tentar atrapalhar e atormentar minha esposa. Eles continuaram com o aconselhamento e nas semanas seguintes, esse conselheiro foi fundamental para ajudar minha esposa a aprender a orar, reivindicando a palavra de Deus, retomando sua vida devocional e lendo a palavra de Deus como se sua vida dependesse disso. E de fato dependia. E aos poucos ela começou a se fortalecer e a reconstruir aquela cultura, aquele hábito de estudar a palavra de Deus. Enquanto tudo isso acontecia, os demônios realmente tentavam intensificar seus ataques contra ela. E eles diziam para minha esposa que ou ela mataria o marido e os filhos até o final do ano, ou eles a matariam. Então você tem que fazer uma escolha. Se fosse só matar o marido, ela provavelmente teria aceitado isso. Mas quando se tratava das crianças, aí não dava, né? Então ela começou a se preparar para morrer, porque até o final daquele ano, os demônios tinham dito para ela: nós vamos te matar. Agora, nesse momento, os demônios tinham passado de 1 para 3, para 5, para 7, até chegar a 9. E havia 9 demônios que ficavam seguindo ela para todo lado, falando com ela o tempo todo. Às vezes eles a atormentavam durante a noite, e ela acordava cheia de hematomas. Em outras ocasiões, eles literalmente tomavam o controle, e ela sentia aquele desejo intenso, uma compulsão, de levantar, ir até a cozinha, pegar uma faca e me matar. Mas quando ela tentava se levantar, eu acredito que os anjos do Senhor a seguravam, e ela não conseguia se levantar. Então ela simplesmente ficava ali, paralisada, mesmo com aquela compulsão no coração de ir pegar uma faca. Havia momentos durante o dia em que ela perdia a paciência e eles também tomavam o controle. Então a gente lidava com isso todos os dias. E eu só ficava orando muito: Senhor, como é que a gente lida com isso? O que eu preciso fazer para me livrar desses demônios? Então, minha filha e eu levantávamos todas as manhãs e orávamos. E a gente pedia ao Senhor: por favor, mostra pra gente o que precisamos fazer. Enquanto ela continuava com o aconselhamento, já estávamos entrando em outubro. E eu orava ao Senhor dizendo: Senhor, que eu quero resolver isso. Eu preciso parar de trabalhar para lidar com isso. Quanto tempo eu preciso tirar de folga? Porque eu ainda estava viajando naquela época. Como eu disse, sou um empreendedor de TI, então tenho reuniões pela região. Então, um dia eu estava na Indonésia e recebi uma ligação da minha irmã. E minha irmã disse: David, encontrei alguém que acho que vai poder ajudar. Ela está na Austrália. Ela faz parte de um centro de estilo de vida lá, mas aprendeu a lidar com questões de batalha espiritual e sabe como expulsar demônios. Então eu disse: ótimo, você pode organizar uma ligação com ela. Então, no dia seguinte, bem cedo, organizamos uma chamada. Acordo cedo de manhã e começo a me preparar. Ligo o chuveiro, fecho a porta, saio, faço algumas outras coisas e corro de volta para o chuveiro. E enquanto eu estou correndo para o chuveiro, eu não sabia que o chão do banheiro inteiro estava alagado e molhado. Então, enquanto eu estou correndo para o chuveiro, eu escorrego, minhas pernas vão para o alto,
caio de lado e quebro 2 costelas, o que eu não sabia na hora. E bato a cabeça e desmaio por um momento. Quando acordei, não conseguia respirar. E tudo que eu conseguia pensar era: Senhor, me ajuda. Assim que pensei essas palavras, o ar entrou nos meus pulmões e eu consegui respirar. Levantei-me com dificuldade, terminei o banho, saí e cheguei um pouco atrasado para a ligação com a senhora. Liguei para ela, contei o que tinha acontecido, pedi desculpas e ela disse: Ah, sinto muito mesmo. Eu deveria ter te avisado. Normalmente, quando eu vou falar sobre essas coisas, os demônios tentam alguma coisa. E nós conversamos. Compartilhei com ela o que havia acontecido. Com minha esposa. E ela disse: Definitivamente parece possessão, mas é claro que vou precisar vê-la para ter certeza. Você pode trazê-la para minha última sessão no Lifestyle Center na Austrália daqui a algumas semanas? Depois disso, vou sair de férias e em seguida vou me mudar. Então vai demorar um pouco até que eu possa ajudar sua esposa. Então eu disse a ela que faria o meu melhor. Nós oramos e depois segui com minhas reuniões do dia, ainda sem saber que tinha quebrado 2 costelas. E eu voei de volta para a Malásia. Quando cheguei de volta à Malásia no sábado, eu acordei. Eu não conseguia, eu estava com febre. Eu não conseguia sair da cama, então não fui à igreja naquela manhã. Minha esposa voltou com alguns dos obreiros bíblicos no final do dia, e eles me levaram ao hospital. No hospital, fiz um raio-x, uma ressonância magnética. Eles descobriram que eu tinha quebrado 2 costelas, mas também que eu estava com apendicite. Então, eles removeram meu apêndice e o médico me deu 2 meses de licença médica. E assim, de certa forma, Deus respondeu ao meu pedido de oração sobre quanto tempo. Foi um pouco doloroso, mas eu louvo ao Senhor. Ele respondeu aos meus pedidos de oração. Então, agora eu tenho 2 meses de folga para lidar com isso. E nesse momento, minha esposa também, mais uma vez, parou de conversar com a conselheira nos Estados Unidos. Ela sentiu que, sabe, já não estava mais ajudando, porque, sabe, os demônios ainda estavam lá. E então, de novo, eu estou em desespero. Estou morando e tentando descobrir o que fazer. E eu falo com minha esposa e digo: olha, tem uma mulher na Austrália que pode te ajudar. Será que a gente pode voar para a Austrália? E minha esposa diz: não, porque os demônios me disseram que vão me matar. E eu não vou fazer esse favor para eles, entrando em um avião. Então ela se recusou a entrar no avião. E de novo, estamos empacados. Eu não sei o que fazer. Continuar morando. E o que acontece é que, uma semana depois, minha irmã liga de novo e diz: Ei, você conhece aquela senhora, membro do conselho da minha igreja? Ela disse que Deus falou com ela na noite passada e lhe disse para voar para a Malásia. E eu disse: ótimo, ok, agradeço a ajuda, mas será que ela sabe o que fazer? E minha irmã diz: não faço ideia do que fazer. Mas Deus lhe disse para vir para a Malásia. E a mãe dela virá com ela, minha mãe, para levá-la para a Malásia. Malásia, porque ela nunca esteve lá. Então eu disse: ok, bem, se eles não sabem o que fazer, você pode falar com a senhora do Centro de Estilo de Vida na Austrália? E ir lá e passar algum tempo antes deles partirem para aprender o que fazer. Então, minha irmã concorda. E, sabe, todos eles viajam. Fica a cerca de 1 hora e meia de onde meus pais moram. Então, eles viajam para encontrar essa senhora e passam todo o sábado lá com ela antes de voar para, você sabe, conversar com minha esposa. Então, no final do sábado, depois de compartilhar com eles, sabe, o que eles precisam fazer, ela diz: sabe de uma coisa? Acho que a melhor maneira é eu simplesmente mostrar para vocês o que normalmente faço, sabe, para expulsar demônios. E se não tiver nada lá, não se preocupe, nada vai acontecer. Mas pelo menos vocês vão saber, sabe, como a gente faz. Então ela passa pelo processo com eles e eles testam isso em uma membra da diretoria da igreja da minha irmã. E acabam expulsando um monte de demônios dela, porque embora ela tivesse ignorado a pessoa, o demônio, desculpa, desde a infância. Ela nunca tinha confessado. Ela nunca tinha pedido a Deus para quebrar os laços que aprendiam a esses demônios. Ela simplesmente os ignorava, mas nunca tinha confessado. Então ela confessou e pediu a Deus para quebrar qualquer direito legal que esses demônios tivessem sobre ela, e eles conseguiram expulsar os demônios. No dia seguinte, eles tentaram com a minha mãe, e novamente expulsaram um monte de demônios da minha mãe. Porque quando ela era mais jovem, ela não era adventista, ela era budista. E o que ela fazia, que era comum na família dela, era adorar os ancestrais.
E quando ela era mais jovem, sofria bullying na escola. Chegava em casa e orava aos ancestrais, pedindo que os ancestrais a ajudassem com os agressores. E foi nesse momento que os demônios entraram. Além disso, ao longo da vida, mais tarde, ela foi batizada na igreja adventista. Mas como ela não havia confessado e renunciado a esses demônios que haviam entrado, eles continuaram com ela durante a vida. E havia outras coisas que foram se acumulando na vida dela por causa da falta de perdão. Falta de perdão consigo mesma, falta de perdão com meu tio. Vou contar mais sobre essa história à tarde, quando lidamos com a falta de perdão, que é uma das mais poderosas. Pecados não confessados ou pecados secretos aos quais podemos nos apegar. Então, muitos dos casos com os quais lido, grande parte está enraizada na falta de perdão, de uma forma ou de outra. Então, eles expulsaram demônios da minha mãe. Agora, eles vão para a Austrália e começam a aconselhar minha esposa. E enquanto aconselhavam minha esposa, descobriram que a grande porta aberta para ela era a falta de perdão em relação a mim. Eu a havia trazido para o Adventismo. Ela não era adventista antes, mas depois que nos casamos, eu a levei para uma das escolas mais conservadoras do Adventismo de novo. Então ela foi dando saltos na experiência adventista dela, e isso acabou gerando muita mágoa na vida dela. E na época em que meu filho nasceu, minha filha estava chegando numa idade em que precisávamos começar a escola, e eu queria fazer ensino domiciliar. E isso causou outro nível de estresse para ela. E isso gerou bastante mágoa que ela não tinha resolvido. E eu também não a ajudei com isso. Então, quando começamos a perceber isso, minha mãe e a amiga do conselho da igreja aconselharam ela: apenas diga as palavras "eu perdoo o David". Você precisa dizer as palavras "eu perdoo o David". Você precisa perdoar o Davi por princípio. Você pode não estar sentindo vontade, mas apenas o perdoe, certo? Fale isso com a sua boca. E a gente vai falar mais sobre isso à tarde, certo? Quais são os critérios que Jesus precisa de nós para nos libertar? E podemos encontrar isso nas histórias de libertação, nos evangelhos. Então minha esposa tenta dizer as palavras "eu perdoo David". Assim que ela tenta dizer essas palavras, os demônios se manifestam. Eles tomam conta e começam a falar conosco, dizendo: ela pertence a nós. Você nunca vai tê-la de volta. Vai embora. Ela é nossa. E a gente continua orando, e os demônios meio que desaparecem. E aí, então é minha esposa de novo. E ela começa a tentar dizer as palavras: eu perdoo o David, de novo. E aí eles tomam conta, começam a enforcá-la e ela não consegue falar nada. Agora, toda essa luta dura provavelmente cerca de meia hora. E durante esse tempo ela fica dizendo: eles estão vindo me buscar. Eles estão repetindo aquelas mesmas palavras de novo. Ela está dizendo aquelas mesmas palavras de novo. Eles estão vindo me buscar, eles estão vindo me buscar. Mas a gente continua orando e persistindo. E finalmente ela diz as palavras: eu perdoo o David. Ela grita essas palavras porque eles estão segurando o pescoço dela. E assim que ela diz essas palavras, eles desaparecem. E sabe, pela primeira vez em provavelmente uns 6 meses, ela está tendo uma paz absoluta e silêncio na mente. Porque eles estavam falando o tempo todo, 24 horas por dia. Então ela tem paz no coração. À noite, antes de dormir, a gente já estava quase pegando no sono e ela diz: David, o Espírito Santo falou comigo e disse que quando voltarmos para casa, você precisa queimar o terço. Agora, o que aconteceu foi que em 2017, quando minha sogra veio cuidar da minha esposa, no primeiro mês depois que ela deu à luz, antes de ir embora, ela deu um terço para minha esposa. E ela disse: lembre-se, uma vez católica, sempre católica. E eu quero que você fique com isso. Então, quando voltamos para casa, porque tínhamos ido para um centro de estilo de vida na Malásia, que temos perto da cidade de Kuala Lumpur, para fazer o aconselhamento e a libertação. Então, quando voltamos, peguei o terço, levei para baixo, e enquanto eu esmagava e queimava, o demônio falou uma última vez com a minha esposa e disse: seus pais vão ficar muito decepcionados com o que você fez. E então, assim que eu queimei, eles foram embora e nunca mais voltaram. Foi assim que comecei a me envolver nessa área de trabalho. E desde então, desde 2020, sabe, o Senhor transformou isso em algo bom. Todo ano temos pessoas que vêm até nossa escola buscando ajuda nessa área.
Alguns são jovens, outros são mais velhos, e conseguimos ajudar bastante gente, especialmente muitos jovens, nesses 5, 6 anos, a se libertarem do inimigo. E vou compartilhar um pouco mais de alguns testemunhos e histórias à tarde, quando passarmos por isso. Antes de terminarmos, só quero passar por alguns slides da minha apresentação sobre como os demônios nos atacam. Então, vamos dar uma olhada em alguns slides. Então, o que é guerra espiritual? Bem, ela me diz que a vida cristã é uma guerra constante, certo? E assim, como somos, você não precisa estar possuído para lidar com guerra espiritual. Todos os dias, os demônios nos atacam de uma forma ou de outra, e precisamos estar conscientes do método de ataque deles, das suas estratégias. Então, vamos olhar para isso em um momento. Mas deixe-me só ler a última frase aqui. Diz o seguinte: devemos lutar contra seres humanos de poder e influência que estão do lado de Satanás na controvérsia, e também precisamos enfrentar agências invisíveis do mal, que possamos ser encontrados na posição correta. Certo, então a vida cristã é uma guerra constante. Estamos enfrentando demônios todos os dias. A questão é que não percebemos que eles estão envolvidos em muitas coisas que realmente estamos vivenciando. Então, espero expor isso à medida que avançamos. Agora, quão cedo Satanás começa a nos atacar? Olha só para isso. Vigilância eterna deve ser manifestada em relação aos nossos filhos. Com seus muitos artifícios, Satanás começa a agir sobre seus temperamentos e sobre suas vontades assim que nascem. Certo. Então, os demônios atacam nossos filhos assim que eles nascem. Desde o momento em que nascemos, estamos recebendo ataques. Então, como lidamos com isso? O que devemos fazer quando sentimos que algo incomum está acontecendo com nossos filhos? Ouça o que ela diz aqui. Eu já vi muitas vezes o pequeno se jogar e gritar se sua vontade fosse contrariada de alguma forma. Esse é o momento de repreender o espírito maligno. Então, a Elame nos aconselha que devemos repreender os espíritos malignos. Quando nossos filhos estão agindo mal, não vá direto para a disciplina. Devemos segurar nossos filhos e orar. E eu já fiz isso muitas vezes pelo meu filho, especialmente porque ele nasceu, sabe? Ele era bem novinho quando tudo isso estava acontecendo, e os demônios tentaram atacá-lo muitas vezes. Então, geralmente, quando ele está chorando incontrolavelmente, eu costumo pegá-lo no colo. E eu orarei e repreenderei os espíritos malignos. E ele se acalma imediatamente. O inimigo tentará controlar as mentes de nossos filhos, mas permitiremos que ele os molde segundo a sua vontade? Essas criancinhas não conseguem discernir qual espírito as está influenciando. E é dever dos pais exercerem bom senso e discrição por eles. Certo? Então, quando estávamos, apenas uma pequena história. Eu compartilhei isso com nossos obreiros bíblicos. Houve uma vez, um dos obreiros bíblicos, ou melhor, 2 obreiros bíblicos, estavam realizando um estudo bíblico. Um dos obreiros cuidava de 2 crianças pequenas, enquanto o outro estudava com os pais. E enquanto ele estudava com os pais, as crianças, eram 2 meninas, a mais velha estava aprontando e havia um recém-nascido, e ela ficava correndo até o recém-nascido e batendo nele. Então a outra obreira bíblica a afastava, mas ela voltava correndo e fazia a mesma coisa. E então, naquele momento, a obreira bíblica lembrou do que eu havia compartilhado e repreendeu o espírito maligno. Assim que ela repreendeu o mal, orou por essa criança e repreendeu o espírito maligno, a menina olhou para a obreira bíblica e disse, obrigada, e parou completamente. Então, você vê, isso funciona. Comissão de guerra espiritual. Vemos que expulsar demônios era, sabe, parte do trabalho de Jesus. E quando ele ordenou os 12 em Mateus 10 para enviá-los às aldeias, ele disse para pregarem, curarem e expulsarem demônios. E então, quando ele faz o mesmo com os 70, ele diz exatamente a mesma coisa: preguem, curem e expulsem demônios. E então, finalmente, quando ele dá a comissão do evangelho para a igreja em Marcos 16, você sabe, Jesus menciona pregar, curar e também que expulsaríamos demônios. Então, realmente, expulsar demônios é parte do trabalho médico-missionário. E se você realmente estiver fazendo o trabalho médico-missionário, Deus vai nos colocar em contato com aqueles que precisam ser libertos. Não é só a cura de doenças, mas também devemos expulsar demônios. E isso deveria ser algo normal para nós.
Não que devamos ficar procurando por isso, mas Deus vai trazer até nós aqueles que precisam. E posso te dizer agora mesmo que, desde que nos tornamos conscientes disso, Deus tem trazido pessoas até nós. Eu não procuro por isso. Eu não me considero um ministério de libertação. E, com certeza, não é algo que a gente faz ser o foco do nosso ministério. O foco do nosso ministério é ensinar a palavra de Deus, discipular, treinar obreiros bíblicos. Mas nesse processo, assim como no ministério de Jesus, Deus vai trazer aqueles que precisam de libertação do inimigo. Ellen White repreendia demônios. É escrito aqui em Mensagens Escolhidas, livro 2, página 353. Satanás toma posse da mente dos homens hoje em dia. No meu trabalho, na causa de Deus, eu já vi isso repetidas vezes. Então, sim. Certamente, Ellen White também esteve envolvida nessa área de trabalho. Então, por que parece que não temos esse poder hoje? Por que parece que frequentemente evitamos esse tipo de trabalho essencial e muitas vezes desafiador? Ouça atentamente o que ela tem a dizer sobre suas experiências e percepções valiosas em Primeiros Escritos, um espaço onde as ideias iniciais ganham forma e significado. Seriam curados, demônios seriam repreendidos e expulsos, e ela seria poderosa e um terror para seus inimigos. E assim, porque não mantivemos nosso caráter santo e peculiar e não estamos sendo batizados pelo Espírito, muitos de nós hoje estão se afastando desse trabalho. E não só desse trabalho, mas também de curas milagrosas. Porque nós não vemos o livro de Atos, os milagres do livro de Atos, acontecendo hoje, porque como igreja não estamos sendo batizados pelo Espírito Santo. E precisamos voltar a isso. Precisamos retornar à divindade primitiva. Amém? O quê? Então, por que a guerra espiritual é importante? Como compartilhei isso, infelizmente, acho que, graças a Deus, ajudou muita gente. Mas ultimamente tem sido meio. Muitas pessoas se opuseram ao fato de eu compartilhar isso. E por isso houve bastante reação negativa. E estou enfrentando parte disso agora. Então, isso me levou a estudar ainda mais profundamente sobre esse assunto. E por isso, nesta tarde, algumas das coisas que vou compartilhar são novidades que descobri nos últimos meses, enquanto realmente tentei me aprofundar na palavra de Deus e no espírito de profecia, para ver, sabe, para lidar com algumas das acusações e objeções. Mas recentemente me deparei com isso, então é algo novo. E é um capítulo inteiro em O Grande Conflito, onde Ellen White fala sobre a atuação dos espíritos malignos. Então vou ler para vocês alguns desses parágrafos, tudo bem? Este é o GC 516, parágrafo 2. Ninguém está em maior perigo da influência dos espíritos malignos do que aqueles que, resistindo ao testemunho direto e amplo das Escrituras, negam a existência e a atuação do diabo e de seus anjos. Enquanto permanecermos ignorantes das suas artimanhas, eles têm uma vantagem quase inimaginável. Muitos dão ouvidos às suas sugestões enquanto pensam estar seguindo os ditames da própria sabedoria. É por isso que, à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, quando Satanás vai agir com o maior poder para enganar e destruir, ele espalha por toda parte a crença de que ele não existe. É política dele se esconder e ocultar seu modo de agir, certo? Então, isso é absolutamente importante, eu acredito, como encontrei nessa passagem aqui, que o povo de Deus esteja ciente das estratégias do diabo e de seus espíritos malignos. Continuando, na página 517, parágrafo 1, diz que é porque Satanás consegue controlar mais facilmente as mentes daqueles que estão inconscientes de sua influência. É por isso que a palavra de Deus nos dá tantos exemplos de sua obra maligna, desvendando diante de nós suas forças secretas e assim nos colocando em alerta contra seus ataques. Então, isso é importante? Com certeza. Precisamos saber como o diabo vai agir nesses últimos dias. E não se trata de glorificar o diabo, mas sim de entender como ele vai nos atacar. O último parágrafo. Para proteger nossos bens e nossas vidas de homens maus, mas raramente pensamos nos anjos maus, que estão constantemente buscando acesso a nós e contra cujos ataques nós, por nossa própria força, não temos nenhum método de defesa. Então, como os demônios nos atacam?
Vou tentar terminar isso nos últimos 10 minutos. Ok. Então, mente, caráter, personalidade. Pensamentos malignos destroem a alma. O poder transformador de Deus muda o coração, refinando e purificando os pensamentos. A menos que se faça um esforço determinado para manter os pensamentos centrados em Cristo, a graça não pode se revelar na vida. A mente. É preciso se engajar na guerra espiritual. Deixe-me ler isso novamente. A mente precisa se engajar na guerra espiritual. Todo pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo. Todos os hábitos devem ser colocados sob o controle de Deus. Então, onde é que a guerra espiritual está acontecendo? Na mente. A batalha está na mente. E vamos falar mais sobre isso à tarde, quando olharmos por que Jesus era capaz de curar. Imediatamente, certo? Essa é uma das acusações que costumam fazer contra nós que estamos envolvidos nisso hoje. Por que hoje demora tanto e Jesus conseguia fazer imediatamente? Bem, existem alguns critérios, e isso tem a ver com a forma como usamos nossa mente, como exercemos a vontade. Muitos que lidam com a guerra espiritual não sabem como exercer a vontade. Elas simplesmente submetem sua vontade aos demônios e são controladas por sentimentos e pensamentos. Vamos dar uma olhada nisso. Desculpa, isso é um pouco longo. Diz assim: você deve se manter longe do terreno encantado de Satanás e não permitir que sua mente seja desviada da lealdade a Deus. Por meio de Cristo, você pode e deve ser feliz. Não é interessante? Por meio de Cristo, você pode e deve ser feliz. Isso significa que, por meio de Cristo, não precisamos ficar deprimidos. Podemos lidar com a depressão através de Cristo e devemos adquirir hábitos de autocontrole. Controlar. Isso significa que quando você está deprimido, há um problema de autocontrole. E precisamos aprender a exercer a vontade em Cristo, com o poder que vem de Cristo para o autocontrole. De alguma forma, eles perderam o autocontrole nesse processo de desenvolvimento da depressão. Até mesmo seus pensamentos podem ser submetidos à vontade de Deus e seus sentimentos ao controle da razão e da religião. Sua imaginação não foi dada a você para ser deixada correr solta do seu próprio jeito, sem qualquer esforço de contenção ou disciplina. Se os pensamentos estão errados, os sentimentos também estarão errados. E os pensamentos e sentimentos juntos formam o caráter moral. Agora, essa próxima parte é realmente importante. Quando você decide que, como cristão, não é necessário controlar seus pensamentos e sentimentos, você fica sob a influência de anjos maus e convida a presença e o controle deles. Então, a questão é: como nós, cristãos, conseguimos não reprimir nossos pensamentos e sentimentos? Como chegamos nesse ponto? Pelo poder de Cristo. Precisamos do poder de Cristo, certo? Mas quando nós, como adventistas, escolhemos assistir a coisas que não deveríamos assistir, quando nós, como adventistas, escolhemos ouvir músicas que não deveríamos ouvir, quando nós, como adventistas, escolhemos ler material que não deveríamos ler, não estamos nos restringendo. E quando você não se restringe, você acabou de abrir uma porta para o demônio. Aquele que trouxe aquele filme para você, que trouxe aquela música para você, certo? E muitos de nós hoje, embora estejamos indo à igreja depois do culto ou durante a semana, estamos escolhendo ouvir músicas satânicas. Estamos escolhendo assistir a filmes satânicos. E se você olhar o que está disponível hoje em dia, 90% é ocultismo. De 80% a 90% do que está em Hollywood hoje tem conotações ocultistas. E eu louvo o Senhor pelo Little Light Studios, um ministério que está expondo tudo isso, especialmente para os nossos jovens. Mas quando escolhemos assistir algo que sabemos que é errado, não estamos controlando nossos pensamentos e sentimentos, certo? E quando você faz isso, está abrindo a porta. Então, quando escolhemos conscientemente, ou até mesmo subconscientemente, pisar no terreno do diabo e dizer: bem, eu vou à igreja, mas eu acho que está tudo bem eu assistir esse filme porque só tem um pouquinho de coisa errada. Você está abrindo as portas, certo? É sobre isso que Ellen White está falando. Satanás e seus anjos podem inspirar pensamentos, certo? Então, muita gente já me perguntou e disse: David, isso é meio louco, né? Você tem certeza de que o diabo pode colocar pensamentos na nossa mente? Então eu tentei sair por aí e encontrar mais evidências disso pra gente, tudo bem? Satanás se aproveita das fraquezas e defeitos de caráter que são assim revelados e intensifica suas tentações. Onde está o menor poder de resistência? Ele faz sugestões malignas.
Onde ele faz essas sugestões? Na nossa mente, e inspira pensamentos mundanos, sabendo que assim pode levar a uma condenação e escravidão. Aqui vai mais uma. A escuridão do maligno envolve aqueles que negligenciam a oração. As tentações sussurradas pelo inimigo os atraem ao pecado, e tudo isso porque não fazem uso dos privilégios que Deus lhes deu na nomeação divina da oração. Precisamos ter certeza de que oramos. Ore pelos nossos filhos, ore pela nossa família, ore o tempo todo, porque isso nos protege dos pensamentos do diabo. Lembremos que Deus expõe nossos pecados secretos à luz do seu rosto. Existem pensamentos e sentimentos, sugeridos e despertados por Satanás, que incomodam até mesmo os melhores homens. Mas se não forem alimentados, se forem rejeitados como odiosos, a alma não se contamina com culpa, e nenhum outro é corrompido por sua influência. Impressões e sentimentos não são evidência segura de que uma pessoa está sendo guiada pelo Senhor. Satanás, se não for percebido, vai dar sentimentos e impressões. Então, demônios podem colocar pensamentos em nossa mente? Com certeza, né? E especialmente quando não estamos atentos, quando não fazemos nossas devoções, quando não oramos, quando não fazemos o culto em família, nossos filhos vão para a escola sem nenhuma proteção ao redor deles. É por isso que é tão importante que os pais liderem o culto familiar em casa, porque nossos filhos são inocentes demais, são muito novos para entender como pedir essa proteção. E assim, nós, como pais e mães, podemos cercá-los com essa proteção, fazendo culto em família. E anjos vão acompanhá-los até a escola. Essas não são garantias. Todos devem se familiarizar completamente com as evidências da nossa fé. E o grande objetivo do estudo deve ser como podem enfeitar sua profissão de fé e dar frutos para a glória de Deus. Então aqui vai um exemplo. Pensamentos negativos são só para aqueles que estão no terreno do diabo? Não. Até mesmo os servos de Deus são atacados em seus pensamentos. Pelos demônios. Então vamos lá isso. Isto é do livro O Desejado de Todas as Nações, página 216, parágrafo 1. Para o profeta do deserto, tudo isso parecia um mistério além de sua compreensão. Houve momentos em que o sussurro dos demônios torturava seu espírito, e a sombra de um medo terrível se aproximava dele. Este é João Batista enquanto está na prisão, e os demônios estão tentando fazê-lo duvidar que Jesus é o Messias. E aqui podemos ver que os sussurros dos demônios torturaram João Batista, tentando fazê-lo cair. Então, eu trouxe alguns quadrinhos aqui para ilustrar como os demônios tentam dividir o povo de Deus. Então, aqui temos duas colegas de casa, e se você olhar para o lado direito, vai ver como os demônios conseguem separar duas pessoas que moram juntas. A menina acorda de manhã, tá feliz cantando um hino. Enquanto ela canta o hino e escova os dentes, de repente vem um pensamento. E esse pensamento é: aposto que minha amiga não lavou a louça ontem à noite, né? E ela é sempre assim. Então o pensamento continua vindo na cabeça dela. Enquanto ela alimenta esse pensamento, a amiga acorda, cumprimenta ela, está saindo para o trabalho e ela ignora a amiga cheia de raiva e falta de perdão, ou ressentimento em relação a ela. Aí a amiga começa a pensar: por que minha amiga está chateada comigo? O que foi que eu fiz? Eu nunca fiz nada, não fiz nada para ela. Ela sempre me trata assim. E aí ela também tem um dia ruim e as duas acabam tendo pensamentos negativos uma sobre a outra. O jeito certo de fazer é pelo lado esquerdo. À medida que nos tornamos mais conscientes dos ataques demoníacos, devemos perceber que o demônio está sempre tentando nos separar. E vamos ver isso à tarde, que em toda casa há um demônio de discórdia tentando separar marido e mulher. Se você procurar no lar adventista a palavra demônio, só vai encontrar um nome, que é o demônio da discórdia. E o demônio da discórdia está sempre tentando destruir a família, mentindo para a esposa, mentindo para o marido, colocando pensamentos negativos um sobre o outro. E a menos que passemos tempo juntos com nossos cônjuges para desfazer essas mentiras, passamos uma vida inteira de casamento acreditando em mentiras sobre o outro vindas dos demônios. E é assim que eles apagam. Então, o jeito certo de lidar com isso, a amiga acorda de manhã. O pensamento negativo vem à mente dela. Ela ainda me esclareceu aquilo. Então, percebe que aquele pensamento negativo não tem fundamento. Ela repreende esse pensamento em nome de Jesus. E então, quando a amiga dela acorda,
Elas ficam felizes e ela percebe que, na verdade, a amiga lavou a louça. E era só uma mentira que ela não tinha lavado a louça. Agora, vamos dar uma olhada em como isso acontece na família. Então, isso é uma charge sobre marido e mulher. Aliás, isso está no Ninho. Mas é uma charge sobre marido e mulher. A esposa está pensando que o marido não a valoriza. O marido está pensando que a esposa também não valoriza nada do que ele faz. E aí, quando estão em casa, eles só ficam pensando em separação. E então, finalmente, aquela palavra divórcio aparece na mente, né? Esse pensamento de divórcio é um pensamento demoníaco. Não é algo que a gente cria sozinho, mas sim um acúmulo de pensamentos negativos. É o demônio da discórdia alimentando o marido e a esposa o tempo todo. E isso acontece em toda a família, né? Porque assim que você se casa, a missão do demônio da discórdia é a separação. E a gente vai ver isso hoje à tarde. Então, o jeito certo de lidar com isso é o marido e a esposa reconhecerem que os demônios estão colocando esses pensamentos na cabeça deles. Eu recomendo para casais jovens, quando faço aconselhamento com eles, pelo menos uma vez por semana. Reúnam-se, ou mais pessoas se puderem, e perguntem uns aos outros: quais são as mentiras que o diabo tem contado a vocês sobre mim? Certo, para nos lembrarmos mutuamente de que muitos dos pensamentos que nos vêm à mente são mentiras. E se não lidarmos com isso e acreditarmos nisso, começa a se acumular e causa separação. Portanto, precisamos aprender a repreender quaisquer desses pensamentos negativos que surgirem em nossa mente, em nome de Jesus. Amém? E como isso afeta as crianças? Quando marido e mulher discutem em casa, como os demônios vêm atacar as crianças? Como eu sei disso? Porque, como tenho aconselhado muitas crianças, esse é o tema comum que se repete em nossas famílias. Quando o marido e a esposa começam a discutir abertamente, ao acreditarem nas mentiras um sobre o outro, toda vez que estão brigando, o demônio da discórdia ou o demônio do suicídio vem até a criança e diz: é sua culpa. É sua culpa. É minha culpa, né? Eles não dizem sua, dizem minha, porque querem que acreditemos que esses pensamentos são nossos. Então eles vêm e sempre falam conosco na primeira pessoa. Eles não dizem você, dizem eu, para que você aceite esses pensamentos. Então eles vão até a criança e dizem: é minha culpa. E depois de um tempo eles dizem: eu não sirvo para nada. E mais adiante eles chegam e dizem: eu deveria me matar. E eu já me deparei, já aconselhei crianças em que depois de um tempo, mais adiante, surge na mente delas o pensamento: eu deveria ir até a cozinha, pegar a faca e me cortar. E aí, na primeira vez que pensam nesses pensamentos, acham isso bobo. Pensam: por que eu faria isso? Mas então, conforme os pais continuam brigando, na próxima vez que vão à cozinha, pegam a faca, colocam na mão e depois jogam de volta na gaveta. Porque isso não faz sentido. Mas aí, enquanto os pais continuam discutindo, finalmente eles vão lá, colocam e cortam, fazem o primeiro corte. Assim que fazem o primeiro corte, abriram as portas e o demônio ganhou força, e então continuam se cortando. E depois de um tempo, a única maneira que encontram para lidar com o estresse é se cortar até ver sangue. Quando vem sangue, o estresse vai embora. É assim que o demônio do suicídio toma conta dos nossos filhos quando os pais continuam brigando. Agora, como lidamos com isso? Os pais, primeiramente, quando discutirem em público na frente dos filhos, certifiquem-se de se reconciliar publicamente também diante deles. Não façam isso em particular. Eles precisam ver a reconciliação. Ao fazer isso, vocês transmitem segurança e conforto para eles. Eles pensam: meus pais estão bem. Então, se vocês discutirem em público, reconciliem-se em público e peçam desculpas publicamente aos seus filhos também pelo que fizeram. E através da reconciliação, pela graça de Deus, vocês vão conseguir restaurar e curar o relacionamento na família. Há muito mais que eu poderia compartilhar sobre isso, para marido, esposa e filhos, mas talvez à tarde, se tivermos tempo. Mas este é o desenho limado. Aqui está um gráfico muito importante que eu quero que todos vocês se lembrem. De onde vêm os pensamentos negativos? De onde vem a inspiração para pensamentos negativos? Vem dos demônios. E geralmente, o que eles estão tentando fazer? Pensamentos repetidos que são aceitos por nós, certo? Então, para uma criança que fica pensando: eu tenho que me matar, eu tenho que me cortar, se ela aceita isso, isso vai se tornar uma imaginação ou uma fantasia.
Se eu repito a imaginação ou fantasia, isso vai resultar em um ato isolado. Quando eu faço esse ato isolado e repito esse ato, ele se torna um hábito. Ao longo da vida, isso se torna uma compulsão. Eu não consigo me controlar. Eu faço isso sem pensar. E então, eventualmente, isso vai levar à possessão. Isso forma aquela identidade de que eu quero continuar me cortando. E isso se torna parte da minha identidade e da forma como eu lido com o estresse. Então, essa é a ciência de como os pensamentos se transformam em possessão eventual. Como eu neutralizo esses pensamentos? Eu preciso de pensamentos positivos vindos de Deus. Eu preciso absorver os pensamentos de Deus, e essa é a única maneira de neutralizar os pensamentos negativos. Eu não consigo fazer isso sozinho. E esse é o problema de muita psicologia hoje em dia, até mesmo a psicologia cristã ou adventista. Na raiz disso tudo está o pensamento humanista. Eu posso superar isso se eu simplesmente aplicar o pensamento positivo. Não, você não pode. Você precisa da palavra de Deus, certo? Portanto, a única maneira de combater isso é com a armadura de Deus e com a espada do Espírito. Falaremos sobre isso à tarde, sobre como aplicar isso. Mas a maneira de fazer isso é memorizando as Escrituras. Memorize o espírito da profecia. Memorize a palavra de Deus que trata do pensamento negativo que você está tendo. De frente para. Então, se você está tendo pensamentos suicidas, precisa memorizar que Jesus é a ressurreição e a vida, certo? Você precisa memorizar textos sobre a vida eterna e o que Deus nos deu. E ao recitar isso em voz alta, você está efetivamente revidando com a espada da verdade. E é assim que revidamos. Falaremos mais sobre isso à tarde, mas pensamentos positivos neutralizam pensamentos negativos. Agora, pessoas já vieram até mim e disseram: Você tem certeza? Você tem certeza de que não são apenas meus próprios pensamentos que estão me levando a pecar? Será que não estamos dando crédito demais aos demônios ao dizer que eles podem colocar pensamentos em nossas mentes e nos controlar? Bem, olhe para essa citação. Toda mente é controlada ou pelo poder de Satanás ou pelo poder de Deus. Então, é daqui que vem a ideia de que os demônios estão vindo para iniciar. Sim, ainda precisamos fazer a escolha. Mas uma vez que abrimos essa porta, fica cada vez mais fácil para eles tomarem o controle da nossa mente. E para reverter isso, precisamos da palavra de Deus. E para provar isso, meu último slide, pensamentos positivos. Várias vezes ao dia, preciosos momentos de ouro devem ser consagrados à oração e ao estudo das Escrituras. Mesmo que seja apenas para memorizar um texto, para que a vida espiritual possa existir na alma. Construa um muro de escrituras ao seu redor, e você verá que o mundo não conseguirá derrubá-lo. Decore as escrituras e então jogue-as de volta contra Satanás. Quando ele vier com suas tentações, está escrito, certo? Está escrito. Jesus disse: Ele é a ressurreição e a vida. Demônio do suicídio, eu te ordeno que saia em nome de Jesus. É assim que usamos a palavra de Deus. Foi assim que nosso Senhor enfrentou e resistiu às tentações de Satanás. E é assim que podemos lidar. Então, resumindo, como os demônios nos atacam? Dos nossos pensamentos e sentimentos. E muitas vezes, aqueles que estão lidando com depressão ou outras formas de doença mental ou outros tipos de possessão, o problema que enfrentam é que entregaram a autoridade de sua vontade e mente aos demônios. E os demônios vão colocar pensamentos em suas mentes, e eles vão aceitá-los como seus, e portanto os demônios serão capazes de governar suas vidas. Portanto, se quisermos recuperar isso, precisamos aprender a exercer a vontade em Jesus Cristo. Precisamos aprender a memorizar as Escrituras, e precisamos lutar com a espada do Espírito. E é assim que podemos vencer os ataques dos demônios. Amém? Inclinemos as cabeças a uma palavra de oração. Pai Celestial, eu te agradeço por nos revelares esta manhã, em teu conselho, que demônios nos atacam em nossas mentes. Ajuda-nos, Pai, a lembrar que os nossos pensamentos nem sempre são apenas nossos pensamentos, corações. E que, às vezes, quando abrimos as portas para o diabo, ele começa a assumir o controle. E eu oro, Pai, nesta manhã, para que cada um de nós se comprometa a convidar Jesus para o nosso coração, para termos Cristo em nós, a esperança da glória. E eu oro, Pai, para que cada um de nós se comprometa a vestir a armadura de Deus e aprender a usar a espada do Espírito para lutar essa batalha espiritual constante.
na qual estamos. Que todos nós sejamos encontrados fiéis em Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém?